Olá pessoal, tudo bem? Professor Felipe aqui, segunda aula de atualidades. Lembrando que eu vou fazer explanação de algum tema importante no contexto atual e juntamente com o professor Vitor vocês vão elaborar a redação, ok? O tema da aula de hoje é um tema que está sendo discutido aí mundialmente, todo mundo sabe, todo mundo ouve falar, que é coronavírus. Você vai falar assim para mim, professor, eu não aguento mais ouvir falar disso. Mas vamos lá. É importante a gente entender, baseado em aspectos científicos, como que isso se deu, tá? Lembrando, nada do que eu vou falar aqui é baseado em achismo, ok? Tudo eu pesquisei bastante. Eu vou deixar todos os links ali embaixo na descrição do vídeo para que vocês possam aprofundar o conhecimento de vocês, beleza? Então eu peço que vocês abram o coração, abram a mente e vamos tentar aprender um pouquinho mais. Para a gente falar de um vírus, a gente precisa entender um pouquinho a origem dele. Os coronavírus, na verdade, eles são uma família de vírus que já causou alguns problemas aí ao longo da história, beleza? Aqui a gente está falando de uma variação desse vírus, ok? A gente tem que entender que a sua origem está associado aqui na China, tá? A gente tem que entender que a China ela possui um aspecto cultural muito diferente do nosso. Quando eu falo de aspecto cultural, estou me referindo a características nesse contexto de alimentação. Vamos aqui. Em algum lugar da China, um morcego voa, deixando para trás um rastro de coronavírus em seus excrementos, que caem em meio à vegetação de uma floresta. Um animal silvestre, possivelmente um pangolim, à procura de insetos para comer, faz contato com os excrementos e, juntamente com esse vírus. Eventualmente, um deles é capturado, entra em contato com seres humanos e, de alguma forma, acaba infectando algum. Este indivíduo, por sua vez, transmite o vírus a seus colegas do mercado, onde outros animais silvestres são vendidos. Então aqui a gente tem uma explanação bem simples, uma ideia bem simples de como isso acontece. Então, a gente tem um aspecto cultural da China, em que essas pessoas consomem animais que nós aqui nós não consumimos, ok? O mercado chinês, conhecido lá na cidade de Wuhan, ele era conhecido por venda desses animais silvestres. E aí, em algum momento ali, houve essa transmissão para seres humanos e a coisa foi se desenrolando, beleza? Que a gente tem uma imagem do pangolim que seria um hospedeiro intermediário do vírus, ok? Então, essa é a origem mais aceita atualmente. Olha aqui, quando cientistas conseguiram decifrar o código genético do novo coronavírus, após coletar uma amostra de um paciente infectado, os morcegos se tornaram os principais suspeitos. Esses mamíferos vivem em enormes colônias, voam longas distâncias e estão presentes em quase todos os continentes. O mais curioso, eles não costumam ficar muito doentes, mas têm a capacidade de espalhar patógenos a uma grande distância e de forma bem ampla. Então aqui a gente entende que elementos humanos, elementos culturais, eles são totalmente relevantes no contexto da transmissão de um vírus. Para a gente falar de aspectos como higiene, aspectos alimentares, tudo isso pode facilitar ou dificultar a transmissão de um vírus, por exemplo. Olha aqui. Aqui ele fala desse mercado em Wuhan que foi fechado depois que houve esse surto. Ele tinha então uma seção de animais silvestres, onde eram vendidos animais vivos ou abativos, incluindo camelos, koalas, vários tipos de aves. Que a gente tem lobos, cigarras, ratos, esquilos, raposas, porcos-espinhos, salamandras, tartarugas e crocodilos. Então aqui a gente tem uma quantidade absurda de animais que nós, como seres humanos, talvez não deveríamos estar em contato. Aqui você tem que ter na sua cabeça essa origem e como é que hoje o ser humano lida com a natureza. A nossa prática predatória, ela faz com que nós estejamos expostos a vírus que nós não deveríamos estar expostos, que nós não temos imunidade contra eles, ok? Aqui nós temos morcegos vendidos no mercado da Indonésia, ok? Não estamos nos referindo ali na China, mas isso que mostra em alguns lugares da Ásia uma cultura totalmente diferente da do Brasil. Beleza? Pensa também no aspecto de higiene, que o brasileiro é considerado por muitos um dos povos mais limpos do mundo. Aqui,
a gente tem uma visão de um pesquisador que ele fala que nós estamos lidando de forma errada com as epidemias. Tá? Esse especialista ele previu esse surto de Covid-19 porque ele estuda como esses vírus estão afetando os seres humanos, todas as suas variações, e como que a nossa prática predatória causa esse impacto. Dá uma olhada aqui. Há 2 anos, ele e outros especialistas alertaram a OMS sobre o perigo de uma epidemia grave causada por um patógeno desconhecido de origem animal que poderia se espalhar por vários países e ter uma taxa de mortalidade maior do que as das gripes sazonais, causando um pânico global. Aqui, só para a gente entender, ele fala que essas doenças têm muito a ver com esses animais, da nossa proximidade com essa vida selvagem. Aqui o que ele fala. À medida que fazemos mais contato com a fauna silvestre em nossas atividades diárias, com a construção de estradas, desmatamento, comércio de animais silvestres ou agricultura, somos expostos a esse vírus, fazendo isso em uma escala crescente exponencial no planeta devido ao aumento da população e de nossa pegada ecológica. E é por isso que vemos mais doenças. Essa pegada ecológica ela tem a ver com o impacto que nós causamos na natureza por causa dos nossos padrões de consumo. Como é que nós consumimos as coisas e como nós lidamos com a natureza. Então a visão desse pesquisador tem muito a ver com o nosso sistema capitalista, nosso sistema de consumo e como nós destruímos muito mais a natureza do que de fato a protegemos. Trouxe um dado aqui interessante para a gente discutir. Esse dado é do dia de hoje, dia 2/4, então nós temos 1 milhão de casos confirmados, e aqui então nós temos os 5 países com maior quantidade de casos: Estados Unidos, Itália, Espanha, Alemanha e China. Aqui é importante a gente conversar um pouquinho sobre como a China, que era o centro de tudo, hoje está em 5º lugar. Aqui a gente entra no aspecto geopolítico-cultural novamente. Então você tem que entender que nós não separamos ciências físicas, exatas, de ciências humanas. Por quê? A China ela conseguiu conter muito mais, em comparação a outros países, pelas medidas adotadas por eles. Como ali é um regime totalmente ditatorial, eles conseguiram suprir, fechar literalmente uma cidade imensa que era Wuhan. Imensa, pessoal. Cidade grande, imensa mesmo. Eles conseguiram fechar e eles conseguiram, de certa forma, conter o vírus naquele lugar. Você não tinha vários pontos de transmissão desse vírus em comparação ao Brasil, em comparação aos Estados Unidos, por exemplo, onde o vírus está muito mais espalhado geograficamente, ao contrário da China. Então eles conseguiram, de certa forma, fechar o lugar que você tinha o vírus. Literalmente, as pessoas não saíram de casa para praticamente nada. E aí eles conseguiram diminuir os casos dessa doença em comparação aos Estados Unidos, por exemplo. Então hoje a gente tem os Estados Unidos como um país com maior quantidade de casos. Nós ouvimos falar muito da Itália também. Aqui, novamente, outra característica que a ciência humana te ajuda a entender o vírus. Na Itália, você tem uma população mais velha, ok? É a 2ª população mais velha do mundo, só perde para o Japão. E aí, a gente sabe que ele é um vírus, que ele tem uma capacidade de letalidade maior em pessoas acima de 60, 65 anos. Então, como você tem uma população muito mais velha na Itália, você sabe o impacto disso, é só você dar uma olhada aí nas notícias, a quantidade de pessoas que morreram por causa desse vírus. Aqui, então, o que o Brasil tem que fazer? Quando a gente fala de todas essas práticas de isolamento, de quarentena que a gente está vivendo, nós estamos tendo essa aula aqui hoje dessa forma, porque nós estamos tentando achatar a curva. A gente vai ouvir falar isso em vários lugares, em vários momentos, que nós precisamos achatar a curva. Aí você vai me perguntar: professor, por que achatar a curva? A gente não tem remédio, a gente ainda não tem vacina. O que a gente precisa fazer? Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Essa linha aqui pontilhada, ela fala da capacidade do sistema de saúde. Então você ficou doente, você tem alguma doença, algum problema, você vai ao hospital. Fácil, simples. Só que quando você tem uma quantidade muito alta de pessoas doentes e elas buscam o hospital,
Será que esse hospital tem capacidade de tratar todas essas pessoas? Quando a gente pensa em achatar a curva, o objetivo é reduzir isso aqui para que nós não cheguemos a colapso desse sistema de saúde. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho de algo muito triste, que é o que aconteceu na Itália. Na Itália, então, eles tiveram muito mais casos do que a capacidade do sistema de saúde. E aí os médicos lá começaram a tomar decisões de quem vive e de quem morria. Não tinha respirador suficiente para todo mundo, não tinha leitos para todas as pessoas. E aí isso é uma questão ética até de você pensar, mas a Organização Mundial da Saúde, os órgãos competentes, eles tinham que escolher quem que sobrevivia e quem que morria. E é prática comum, a pessoa que é mais jovem, que tem mais expectativa de vida, ela é deixada para viver, e a pessoa mais velha, infelizmente, ela é deixada para morrer. Então, quando a gente fala dessa necessidade dessa quarentena, é exatamente para reduzir essa curva, para achatar essa curva e não causar um colapso no sistema de saúde. A gente sabe que o Brasil ele passa por um problema muito grande de qualidade de saúde desde muito tempo, desde muitos anos atrás, mas é importante a gente lembrar que o nosso sistema de saúde ele é gratuito, ok? E que é o SUS que está tratando essas pessoas. Em outros lugares do planeta Terra, as pessoas que não têm acesso a um plano de saúde estão tendo, em alguns casos, o seu tratamento negado. Pensa nessa questão também de ciências humanas, juntamente com esse aspecto de ciências exatas, que é o estudo desse vírus, o estudo da disseminação dessa doença. Você precisa equilibrar as duas ciências para você conseguir, de fato, ter uma informação relevante e conseguir analisar todos os elementos, todas as variantes para falar sobre algum problema como essa doença. Então a gente tem como solução atual, a única coisa que pode ser feita hoje é isso. É fazer quarentena. É você tentar achatar essa curva. Porque você não tem remédio, você não tem vacina e tudo isso demora muito para ser produzido. Só que qual que vai ser o impacto disso? Quando a gente tem essas pessoas quarentenadas, você não tem o comércio funcionando da maneira que ele deveria. Você tem uma redução de consumo, as pessoas não estão indo a restaurantes, as pessoas não estão indo à escola. A gente precisa entender que de fato isso vai causar um impacto imenso na economia do país. Vai demorar para a gente conseguir reestabelecer nossa economia, porém isso é possível, ok? Então pensem em tudo que eu falei, espero que seja de certa forma proveitoso tudo isso aqui. Agora vocês vão assistir a aula do professor Vitor e vão fazer a redação de vocês. Até mais.